Bom dia! Está começando mais um programa do Coach Matinal, o programa que irá mudar o seu dia. E hoje nós vamos falar sobre três maneiras, três formas, de controlar o seu medo e de controlar a ansiedade. Nesse programa eu quero abordar com você três maneiras eficazes de você controlar a ansiedade que paralisa você diante das situações, diante de dificuldades que você tem no seu dia, E nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Se você quiser saber mais, antes de começar a falar sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre esse assunto, saiba que eu escrevi um e-book onde eu explico muito bem o sistema da ansiedade e também nesse e-book eu dou 8 passos, ensino 8 passos para você trabalhar para você acabar com a ansiedade. Um método em 8 passos. Basta que você clique no link que aparece no vídeo e que está na descrição do vídeo também, tá ok? Bom, dito isso, vamos começar falando então sobre as três formas para você conseguir eliminar a ansiedade. Primeiramente, a ansiedade ela não é algo que nós podemos eliminar completamente. A ansiedade faz parte da nossa biologia, faz parte do nosso organismo e do nosso sistema. Ela serve como um sistema de proteção para antever os perigos e até mesmo situações que trazem risco à nossa vida. Toda vez que nós temos uma situação que é perigosa, a nossa ansiedade dispara como uma maneira de nos proteger de um perigo que pode vir a acontecer. Em alguns casos, por exemplo, pessoas que investem na bolsa de valores, pessoas que investem na bolsa de valores possuem uma ansiedade maior. E isso é benéfico para elas, pois conseguem ver o risco de perder dinheiro antes que isso ocorra. Mas quando que a ansiedade nos faz mal? Quando é exacerbada e nos paralisa, quando ficamos temendo e vendo situações catastróficas em tudo. Então, como modificar esse cenário? O primeiro passo, a primeira dica que eu vou dar aqui para você é que, ao invés de você prestar atenção aos pensamentos catastróficos que estão gerando ansiedade exacerbada em você, concentre-se nas sensações que você está sentindo. Toda pessoa que é ansiosa tem uma certa necessidade de controle. Essa necessidade de controle é também pelas situações. Então, por exemplo, digamos que você tem uma reunião. Você já começa a catastrofizar aquela reunião. Se você vai viajar, você começa a catastrofizar a viagem, Pensar que vai acontecer o pior, coisas ruins, e logo, obviamente, a ansiedade começa a disparar no seu organismo. Mas ao invés de você ficar concentrado nos pensamentos e pensar, nossa, meu coração está palpitando, olha como é que eu estou ficando nervoso, nervosa. Ao invés de você fazer isso, faça o seguinte, pare de prestar atenção nos pensamentos de preocupação e comece a prestar atenção nas sensações do seu corpo. Aceite aquelas sensações, não lute contra elas, Deixe aquele medo realmente, aquela sensação do sistema parasimpático, que é isso que acontece, em você. Veja a sua respiração, preste atenção nos seus batimentos cardíacos, Veja o tremor no seu corpo, sinta que a ansiedade está tomando conta do seu corpo e deixe isso acontecer. Por quê? Porque à medida que você vai deixando essa emoção, essa energia que foi acionada liberar no seu organismo, automaticamente ela flui até que termina, se você não retroalimenta ela com os pensamentos catastróficos. Então, se você se concentrar nas sensações, a ansiedade tende a diminuir, porque seu corpo não consegue ficar em um alto nível de ansiedade durante muito tempo. A segunda dica é, após você se concentrar nas sensações, na sua respiração, ver que está ofegante, os batimentos estão acelerados e você aceitar isso, você pode concentrar-se na sua respiração. Ao concentrar na respiração e tentar colocar mais inspiração, segurar mais o ar, você acaba fazendo um equilíbrio
do oxigênio com o dióxido de carbono, fazendo o seu sistema parasimpático acionar. E quando você se concentra na respiração, não dá tempo para que os seus pensamentos catastróficos acabam preenchendo a sua mente e gerando mais ansiedade, né? Se retroalimentando. Então, no momento que você se concentra na respiração, você para os pensamentos e foca na respiração do seu corpo. Você pode fazer um exercício de respiração, inspirar fundo, segurar um pouco o ar e depois soltar. Concentre-se por pelo menos de 2 a 5 minutos para reduzir, fazer esse equilíbrio do oxigênio, esse equilíbrio químico no seu organismo e você retirar a ansiedade do seu corpo. Terceira dica é livrar-se da necessidade de controlar. A pessoa que é ansiosa, o grande problema da pessoa que é ansiosa é que tem um padrão de controle. O que é o padrão de controle, né? É o seguinte, toda situação que parece que não há um controle, que ela pode ser uma situação mais variável, como por exemplo, ir numa reunião ou o seu chefe chamar você e você não sabe exatamente o que o seu chefe vai falar, né? Ou digamos que você vai viajar e você não sabe o lugar onde você vai estar hospedado. Ou digamos que você vai ao cinema e não tem um filme. E digamos que o seu time vai jogar e você não sabe se o seu time vai ganhar ou vai perder, né? Então todas essas coisas promovem ansiedade porque a pessoa não tem um controle total da situação. Mas se nos livrarmos da necessidade de controlar a todas as situações e entendermos que elas são assim mesmo e que podem acontecer coisas positivas e coisas não tão satisfatórias, nós compreendemos que a vida é assim mesmo. A vida ela é esse jogo, né, de altos e baixos. Às vezes acontecem coisas que nos deixam muito alegres, muito satisfeitos, e outras coisas que não são tão favoráveis, mas que nos dão grandes aprendizados. E aí que está a questão, né? Nem sempre as situações favoráveis são as mais certas para nos ensinar, né? Às vezes o mundo nos traz, a vida nos traz situações difíceis para que aprendamos com elas. Então, olhar as situações como aprendizado nos dá uma perspectiva melhor sobre a situação que estamos enfrentando. Então, retomando, as 3 dicas são: primeiro, ao invés de prestar atenção aos pensamentos, concentrar-se nas sensações aceitando-as, concentrar-se na respiração, a segunda dica, e livrar-se da necessidade de controlar. Se você gostou desse programa, peço que deixe o seu curtir e comente abaixo do vídeo se você gostou ou não, e até mesmo dê críticas, dê sugestões para que eu possa melhorar o programa, para melhorar o coach matinal cada vez mais para você. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, eu desejo para você um ótimo dia, com incríveis mudanças e profundas realizações. Eu desejo você um ótimo dia. Eu desejo você um bom dia!